Primeiro quero agradecer a todos os presentes, Secretaria de Turismo, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil. Na realidade, nós, aqui na Comissão de Orçamento, nosso querido deputado, secretário Otávio Leite, muito nos honra a sua presença aqui. Obrigado pela distinção e pela consideração conosco. Na realidade, essa Comissão de Orçamento, ela tem a missão, nesse momento, de elaborar o orçamento com vistas ao próximo exercício. É uma missão que inicia aqui na casa, na Comissão de Orçamento. Nós já recebemos a minuta, o projeto de lei da LDO, e com esse projeto de lei a gente dá andamento a todo o trâmite, não só aqui na comissão, e depois elaboração de pareceres, a votação aqui na comissão e depois, por sequência, no plenário da casa, quando, ao final do ano, nós, enfim, elaboramos a lei de orçamento anual, que terá validade para o ano seguinte, para o exercício seguinte. Nas legislaturas anteriores, secretário, na realidade, a comissão ela se limitava a realizar a audiência que é imposta, que tem a imposição legal, e não realizava outras audiências que a gente considera, nesse momento, relevantes, importantes, no momento que o Estado está vivendo. Nós temos a missão de reedificar financeiramente o Estado, reconstruir o Rio de Janeiro. Eu tenho dito e insisto em todas as audiências, repetir, que todos nós aqui sabemos exatamente o tamanho da crise e sabemos as causas da crise também. Sem dúvida nenhuma, ela foi causada pela omissão, pela apatia, pela roubalheira, pela incompetência de governos anteriores, mas não nos cabe, nesse momento, ficar chovendo no molhado e chutando o cachorro morto, como se diz no popular. Nós sabemos as causas da crise e essa causa e as responsabilidades que sejam apuradas nas instâncias adequadas, seja na esfera civil, na esfera criminal e na esfera política. Então, não nos cabe aqui ficar fazendo memória do que foi, como era, o que deixou de ser, mas a gente tem que olhar para frente. A gente tem um orçamento e o próprio projeto de lei que chegou aqui para nós na mensagem do Executivo, já estamos começando a analisar, já emiti parecer ontem, já demos prosseguimento a isso, nos mostra uma grave crise, na casa de 2 dígitos de bilhão de reais. Além disso, nós temos restos a pagar do governo anterior, o que impõe também um déficit muito alto e uma dívida muito alta a ser paga. E mais do que isso, a gente sabe que há um buraco aberto, secretário, porque muito dos restos a pagar, ele não foi sequer empenhado e não tem nenhum instrumento jurídico que faça alusão àquela dívida. Então, eu sei que os secretários têm enfrentado essa dificuldade de, nas diferentes pastas, a cada dia ser surpreendido com algum fornecedor ou alguma empresa que chega cobrando algo do passado sem qualquer instrumento jurídico. Isso impõe uma responsabilidade muito grande ao atual governo de saber como proceder e, mais do que isso, mostra um buraco muito forte que agrava ainda mais essa crise que nós sabemos que o Rio de Janeiro encontra. Além disso, estamos inseridos num plano de recuperação, num programa de recuperação fiscal, que é baseado na Lei de Recuperação Fiscal, e estamos vivendo também sob o manto da Lei de Calamidade Financeira. Isso impõe também alguns ônus ao governo, e a gente sabe também da gravidade da crise e o quanto esse momento impõe uma vida muito difícil ao Executivo, que, em paralelo a isso, temos a tarefa de reerguer o Estado, e o governo tem dado sinais. Eu sou um grande entusiasta do governo, aliado de primeira hora do governador Wilson Witzel, mas faço questão de, na condução dessa comissão, deixar as questões políticas e eleitorais de lado. Haja vista que a comissão é bem heterogênea na sua composição. Nós temos parlamentares aqui marcados pela qualidade do diálogo, do discurso, mas principalmente parlamentares de diferentes matizes políticas, o que dá muito vigor a essa comissão e faz com que a discussão seja muito marcada aqui dentro, mas uma discussão de bom nível. Nós já realizamos a audiência obrigatória, que foi justamente na entrega do projeto de lei da mensagem do Executivo.
tivemos aqui o corpo técnico das finanças e do orçamento do governo do Estado, sobretudo do subsecretário Bruno Schettini, que nos fez uma explanação, a Fazenda nos fez uma explanação sobre a real situação financeira do Estado, e o Bruno Schettini fez uma explanação e uma apresentação sobre o orçamento apresentado para o próximo ano. Só que é só o início das discussões. E justamente por conta disso, nós resolvemos dividir em 3 audiências temáticas com eixos estruturais diferentes. O primeiro deles, da educação, e aí entendendo a educação lato sensu, não só a educação da Secretaria de Educação, mas também englobadas a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a Secretaria de Cultura. Realizaremos uma audiência pública específica sobre saúde e estamos realizando essa audiência hoje, ouvindo os senhores, porque entendemos que aqui a secretaria representada e também a Força de Segurança é um importante pilar na construção desse orçamento. Mormente, falando especialmente no turismo, está no plano de governo do governador Wilson Witzel, ainda na época de campanha, depois também nas ações, sobretudo na escolha da secretaria, e aqui fica o aplauso à escolha da secretaria, um secretário com uma experiência política muito grande, com vida pública de longa data, com grande representação política, e foi um dos primeiros secretários a ser escolhido, aliado de primeira hora do governador também, e a gente sabe da importância do turismo para a reedificação financeira do Estado do Rio de Janeiro. Então, a missão aqui é que possamos discutir, e aí cada um apresentar primeiro a sua realidade e o que espera de um orçamento, para que possa ter o parlamento de braços dados e a gente possa construir essa lei orçamentária para o ano que vem de braços dados e observando as peculiaridades, as idiosincrasias de cada pasta e a dificuldade de cada pasta, tendo, mais uma vez dizendo, no parlamento, um grande aliado para, de braços dados com o governo, a gente possa reedificar esse Estado e, efetivamente, virar o jogo, já que é o lema do governo Wilson Witzel. Então, digo, secretário, que conte conosco, conte com essa comissão, conte com o meu mandato. Vossa Excelência sabe que eu sou um aliado de primeira hora e um carioca e um fluminense apaixonado por esse Estado. Então, a gente tem uma missão juntos aí de reconstruir. A sua pasta tem uma relevância muito grande nesse sentido e todos nós acreditamos que, com uma comunhão de esforços e com a segurança pública e com o desenvolvimento que o Rio de Janeiro já mostra que está trilhando e percorrendo, a gente pode realmente incrementar a atividade turística no Rio de Janeiro, trazer mais turistas, não só domésticos, mas internacionais, fazer com que recursos sejam movimentados aqui dentro e essa fantástica indústria seja uma força motriz para a gente reerguer o Rio de Janeiro. Então, eu gostaria de passar a palavra à Vossa Excelência, nosso secretário de Estado de Turismo, Otávio Leite, um amigo. A palavra é sua, deputado. Muito obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Em seu nome, cumprimento a todos os demais parlamentares, deputado Belmar, que aqui esteve, Coronel Bastos, doutor José Andrade. Queria, portanto, em especial, cumprimentá-lo pelo diagnóstico, que me faz poupar algumas observações que aqui ocuparia um pouco tempo dos senhores. Efetivamente, nós temos um quadro fiscal muito deteriorado no Rio de Janeiro e o soerguimento do Estado, que Vossa Excelência tão bem assinala como indispensável, depende de iniciativas em 2 campos, na otimização da despesa, mas, sobretudo, na geração de receita. E aí é que advém o turismo como uma contribuição que há de ser muito eficaz nessa diretriz. O governador proclama, e ele o faz com muita convicção e consciência: o turismo será o novo petróleo. Para que isso aconteça, a gente precisa investir. O produto existe, é óbvio, mas, por outro lado, sempre passível de aperfeiçoamentos, etc. Mas o Rio é quase que um produto pronto para ser vendido. É a porta de entrada, é o sinal, primeiro, que qualquer estrangeiro, ao se falar do Brasil, e se falando de turismo, invoca como o ponto fundamental, o Rio de Janeiro. E no bojo desse momento de discussão da LDO, cumprindo o artigo 165 da Constituição,
fixar metas e prioridades, que é o condão essencial que consubstancia a regra LDO, quando se trata de Secretaria de Turismo, nós estamos falando de promover algum investimento em promoção do turismo, efetivar investimento em promoção do turismo. É óbvio que você tem custeio, você tem minimamente ali as funções básicas, né, que a gente está administrando para minimizar custos ao máximo, a fim que algo sobre para que a gente possa investir mais. Não obstante, o próprio governador já anunciou a intenção de gastar pelo menos 20 milhões em promoção turística, que, grosso modo, ao se pensar em orçamento geral do Estado, é um número irrelevante, mas, considerando o pretérito do Estado e um pouco o mercado nacional, é importante nesse momento. Nós temos que concretizar isso. Bom, então, como Vossa Excelência bem assinalou também, para que se efetive isso, para que a gente possa avançar em mais programas de promoção, a gente tem que superar uma dificuldade advinda da 159, da Lei Complementar 159, que fala sobre o regime de recuperação fiscal. Eu aproveito para cumprimentar o amigo especial, deputado Luiz Paulo. A lei complementar, no artigo 8º, se não me engano, inciso 10, nesse artigo 8º impõe uma série de vedações, né? Uma série de problemas que precisam ser, regras precisam ser observadas. Nessa, em particular, fala sobre a publicidade e propaganda, que só é permitida em funções de saúde e educação, excetuando aquelas que tenham demonstrada utilidade pública. Se é certo que não há saída só em corte de despesa, que a veraz saída, a fértil saída se dá na receita, é preciso ativar a economia, e o turismo é um indicador importante. Logo, o que nós fizemos? Nós promovemos, como é necessário fazê-lo, uma consulta à Comissão de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, a fim de deixar claro que investimento em turismo, em promoção turística, é algo de utilidade pública, de interesse público. Vários fundamentos. Fundação Getúlio Vargas, em estudos nacionais, afirma que para cada R$1 investido em promoção, voltam 17 para a economia. Esses números variam. Alguém fala 25, outros 24, por aí vai. O fato é que, se você observa no cenário internacional o que outros países gastam e o que o Brasil gasta em promoção do seu produto turístico, é absolutamente ridículo o que o Brasil gasta. E o Estado nada gastava. Esses recursos que se propõem a custear programas de promoção são recursos orçamentários, advindos inclusive de uma emenda orçamentária que foi aprovada nesta comissão, proposta por alguns deputados, em especial pelo deputado Luiz Paulo, acerca do ano passado, que permitiu essa elasticidade para o funcionamento da Secretaria. Só que nós precisamos superar essa questão ao nível do entendimento de que turismo, o investimento em promoção turística é de utilidade pública. E o que é investimento em promoção turística? Você tem várias facetas, né? Folheteria dos municípios. Cumprimentar o deputado, nosso líder de governo, deputado Márcio Pacheco. Satisfação grande. Folheteria. Promoção do Rio de Janeiro em cidades do interior de São Paulo ou em outras capitais, com parceria do Trade. Promoção do Rio de Janeiro em outras plagas internacionais, participação em feiras internacionais. Vou dar só um exemplo, que é um desafio. Dia 17 de junho, os americanos, norte-americanos, que queiram ver o Brasil, poderão fazê-lo sem precisar mais do visto. Uma luta de 25 anos do trade turístico, participei muito disso,
e que o presidente teve a firmeza de isentar por completo. Isso pode proporcionar um grande ganho para o turismo receptivo do Rio de Janeiro. 54 milhões de americanos viajam todos os anos, numa população de 330. 1% vem ao Brasil. De nada adianta esse instrumento facilitador para o fluxo turístico receptivo se as pessoas não souberem, se os americanos não souberem da boa nova. Então, precisa ter algum tipo de promoção. Essa promoção, em tese, o Estado deveria consorciar-se com a Embratur para fazer roadshows, informações, eventos com os atores que vendem o Brasil no exterior, coisas assim do gênero. De modo que essa classificação, a meu juízo, ela precisa ser muito clarificada, para a gente não só sobrar em interpretações duvidosas. Nesse sentido, em se tratando de uma LDO, cumprindo a Constituição de fixar metas, né, e prioridades, sendo certo que a saída da crise importa em trazer mais receita, considerando que o turismo é um fator imprescindível nessa direção, eu vejo como necessário, a título de sugestão, que nós pudéssemos carimbar melhor na lei orçamentária essa classificação de investimento e promoção turística, para deixar absolutamente nítido que se trata de despesas que terão o condão de ajudar a soerguer o Rio de Janeiro e que, portanto, refogem por completo aquela preocupação que se tem sempre de não se ofender à Constituição. Me perdoe, nos gastos, carimbar o investimento em promoção e promoção turística, promover o turismo nos no eixo estadual, que é aí o turismo circular nosso, o nacional e o internacional. Porque, me permita a licenciosidade, deputado Amorim, a nós chegamos a uma conclusão, só nos interessam dois tipos de turistas, somente dois, os nacionais e os internacionais. Os intergalácticos deixamos para gerações futuras. Mas o Rio é ponta de lança nesse processo todo. Então, a gente não pode vacilar nessa oportunidade, já que dispomos desse potencial magnífico. Então, a sugestão é que pudéssemos promover uma conceituação mais nítida na lei orçamentária, que o turismo a promoção turística é um investimento essencial. Ela conterá várias medidas que podem até ser confundidas com publicidade. Você fazer uma folheteria, você está fazendo uma publicidade da cidade, mas você não vai ter uma publicidade do Rio de Janeiro na Porta do Galeão para pessoas que aqui vêm? Mapas dos sítios históricos ou dos potenciais das regiões turísticas que não são pequenos do Rio de Janeiro? Tudo isso requer um evento que se faça promovendo o Vale do Café, ou promovendo Búzios, ou promovendo tantas e tantas possibilidades. O turismo religioso. Queremos fazer em Aparecida, e aliás... que é pouquíssimo explorado aqui no estado. Aliás, é um tema que o deputado Márcio conhece bem, e o deputado Luiz Paulo conhece bem também. Mas imagine, em Aparecida, fazer uma ação em Aparecida, que tem os romeiros todos de Aparecida. Vamos fazer algo diferente? Vamos ao outro santuário, Cristo Redentor, mas tem que ser promovido, tem que organizar com trade turístico, tem que botar agentes econômicos que ajudem a organizar pacotes, que animem processo, e por aí vai. E um evento do Rio de Janeiro em Aparecida, coisas do gênero, que estão a desafiar a imaginação e a criatividade das pessoas. Sem recursos não vai. Nossa, que o Rio de Janeiro tem potenciais magníficos na Baixada Fluminense, né? Enfim. Então, tem, inclusive, uma das 12 regiões turísticas. Fui secretário em Nilópolis, proporcionalmente, inclusive comparando a Salvador, é o município do Brasil com mais terreiros de religiões de matriz africanas registrados no Brasil. Então, Nilópolis. Pois é. Imagine que pessoas têm participado de atividades na Bahia ou em alguns centros
da religiosidade umbandista fora do Rio de Janeiro. Quem são eles? Vamos atrás deles, tem que promover. Entra, né, por um sistema digital qualquer, vamos animar o processo através de impulsionamento digital. Venha conhecer São João do Meriti, que tem essa ou essa característica de religiosidade, por aí vai, né? Enfim, eu aqui poderia versar sobre vários atributos. O tema em si, ele essencialmente refere-se à construção de uma norma jurídica que vai ditar os parâmetros que o Executivo tem que observar. E, nesse sentido, como colaboração, eu gostaria de suscitar essa sugestão. Por quê? Porque, ao fim e a cabo, o Conselho de Recuperação Fiscal e a Lei 159, certo, ela precisa... a Assembleia, né, o Parlamento do Estado, a regra jurídica estadual, ela interpreta e compreende que o turismo é de demonstrada utilidade pública para a recuperação fiscal, que é o objetivo da Lei 159, que não é só cortar, é promover. Então, nós temos essa potencialidade nítida e eu penso que um texto muito simples, o líder do governo poderia cuidar de uma abordagem mais, submetendo aos colegas todos, sugestões podem ser apresentadas, mas essencialmente eu teria essa sugestão a apresentar, presidente. Não sei se me alonguei muito, mas perfeito. Seria em linhas gerais isso. Muito obrigado. Secretário, agradeço suas palavras e agradeço sua presença. Muito nos honra quando o titular de uma pasta tem a gentileza e o zelo com o parlamento de estar presente. Esteve aqui o secretário de Educação, Pedro Fernandes, Vossa Excelência conosco aqui. Então, nos alegra muito essa consideração com o parlamento e, como disse nas palavras inaugurais, na realidade, a qualidade dos deputados que compõem essa comissão tem feito que ocorra um fenômeno bastante interessante, que, obviamente, todos defendendo as suas bandeiras e seus pensamentos e representando não só toda a população fluminense, mas parte do eleitorado que confiou o voto e a representatividade do deputado, nós temos conseguido deixar de lado questões políticas, partidárias, ideológicas e superar as rusgas eventuais do processo eleitoral. Então, essa comissão tem promovido debates de cunho absolutamente técnico e, mais uma vez, digo que todos nós temos aqui a missão árdua de braços dados, reedificar as finanças desse Estado. Então, fico muito satisfeito com a sua explanação, com a sua presença. Vossa Excelência havia me dito que tinha um outro compromisso na sequência, então... Mas eu queria colocar à minha disposição os deputados, tem alguma ponderação? Deputado Luiz Paulo, deputado Márcio Pacheco, deputado Luiz Paulo. Só fazer o registro, deputado Rodrigo Amorim, que o único parlamentar nessa casa que tem divergência comigo sobre as questões programáticas é o deputado Márcio Pacheco. É o único. Programáticas. Bom. Mas... Eu queria aqui... Eu só vi o trecho final da pré-eleição do sempre deputado, dublê de secretário, Otávio Leite. Me atrasei, não é de meu hábito, mas eu tinha agendado um médico às 10 horas, e depois dos 70 a gente tem que ir ao médico, viu, Márcio Pacheco? Um dia você vai descobrir isso. Não, eu não cheguei aos 70, cheguei aos 73. Mas eu queria dar duas sugestões. Hoje nós vamos votar a LDO, na forma. Não é isso, senhor presidente? Isso. 13h. Eu estava na dúvida se apresentar um voto em separado com emendas, porque jamais voto contrário à LDO, a PPA e LOA, porque eu acho
absolutamente fora de propósito. Eu tento ajustar com emendas. E até conversar isso com o presidente. Mas talvez para dar celeridade, já que a votação hoje é forma, a gente pudesse deixar para emendar no sistema as questões de mérito, porque eu tenho algumas divergências sobre a LDO, quer seja no seu embasamento, não muitas, tá? A LDO está até bem feita, não muitas, e também no próprio texto da lei. A sugestão é bacana, deixar para fazer as emendas. Plenário, porque depois, quando a gente discutir mérito, a gente discute as emendas. E duas coisas me parecem muito claras, aproveitando a sua preleção, que tem que ser vista como investimento. A primeira, eu já tinha me pronunciado, é que eu acho que não o benefício, mas o incentivo fiscal, se controlado, né, se com modelo econométrico, etc., ele é investimento, porque você está abrindo mão de um caminhão de ICMS, um caminhão. Na minha contabilidade, algo como 10 bilhões por ano, na contabilidade do governo, algo como 7 bilhões e meio. Bom, e a LDO diz que nós vamos investir 200 milhões. Essa assertiva passa a ser falsa. É de 200 milhões naquilo que a gente tradicionalmente considerou sempre como investimento, que é pequenas obras públicas, construir escola, etc. Mas, na verdade, o que é esses 7 bilhões e meio, usando o número do governo? Se não for investimento, o que é? A segunda questão levantou Vossa Excelência. A proibição da Constituição e principalmente do regime de recuperação fiscal diz respeito, principalmente numa crise aguda como essa, o uso de recursos públicos para promoção pessoal e divulgação de atos do governo no que tange às suas realizações. É esse o estrito análise da questão. Eu, outro dia, até o governo correu na minha frente, eu abri o site, tinha uma foto linda do governador, com uma faixa, e a outra do vice. Eu corri... Sem faixa. Quê? Sem faixa. O sem faixa, o vice, só com um brochinho na lapela. E eu não tive tempo, no dia seguinte eu corri para fazer um print, porque já ia meter uma ação, mas já tiraram do ar a tempo. Eu vigio isso. Isso, para mim, é promoção pessoal. Já vi uma outra propaganda que eu fiquei em dúvida se era promoção ou se tinha um sentido logístico do Estado. Então, eu tenho estado sempre muito atento a isso, porque eu acho jogar dinheiro fora, em crise, investimento, promoção pessoal ou divulgação de ações que o governo faz. Mas isso não diz respeito, nem, vou pegar primeiro um exemplo, na área da saúde. Ora, nós estamos vivendo um momento de um alastramento da chikungunya, mais até que da zika. Chikungunya tem repercussões muito grandes na saúde do cidadão, deixando mazelas de médio prazo. Como não investir em publicidade para combate ao mosquito, eliminar os focos, etc., etc. Isto não é jogar dinheiro fora, isto é economizar
recursos na área da saúde. Pela mesma linha de raciocínio, o turismo tem que viver não só de organização interna, de receptivos, né, mas de promoção das peculiaridades e das belezas do nosso Estado, como também dos grandes eventos que isso aqui for abrigar. Então, não tem dúvida nenhuma que esse investimento, que esse recurso assim aplicado, seja investimento. Quer seja para colocá-lo na LDO e depois, evidentemente, na LOA subsequente. Essa é a primeira questão. Ontem, na CPI da crise, senhor presidente... Acompanhei pelo monitor. Eu gabinete. Estou marcando no dia 7, a próxima segunda. É até tarde da noite, né, deputado? Foi até umas 7 da noite. Eu garanto ao senhor que eu fiquei 5 horas aí sentado sem levantar. Suportei bem. Mas, no dia 7, um dos temas que a gente vai, que é o tema central, é que, como o regime de recuperação fiscal vai ser renovado ou não, no meu entendimento tem que ser renovado. Em setembro desse ano, o governo do Estado tem que ter uma nova proposta até junho, estourando, né? E tem as questões absolutamente pendentes, né? O pagamento do serviço da dívida, o adiantamento da outorga do leilão da SEG, a licitação das linhas de ônibus intermunicipais, né? O crescente aumento do restos a pagar, já está na casa de 16 bilhões de reais, o combate à sonegação, o aumento dos incentivos fiscais, agora com esse governo começando a ter uma política de revisão e de alguma restrição. Então, nessa revisão, pode entrar também uma cláusula, exatamente, já que um dos objetivos do governo é dizer, e eu ouvi da boca do governador na imprensa, que o turismo seria o novo petróleo e gás do nosso Estado, né? Evidentemente, eu acrescento, o turismo, se tiver segurança pública, associado à cultura e os esportes, porque estão intimamente interligados, ele tem que merecer também um destaque, né, para que no próprio documento revisor já tenha essa excepcionalidade. Isso eu também levarei aos profissionais da Fazenda, que vão estar aqui, não sei quais, não sei quem vem apresentar, o convite é dirigido sempre ao secretário, para que conste também essa questão que o senhor está levantando. Então, senhor presidente, na parte que eu ouvi, é a contribuição que eu posso dar. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. A palavra é do deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente Rodrigo Amorim, deputado Luiz Paulo, coronel, Polícia Civil, eu queria primeiramente saudar meu querido amigo secretário Otávio Leite. Talvez não conheça um dos que mais tenha um conhecimento profundo sobre essa pauta. Foi deputado nessa casa, vereador por tantos mandatos, deputado federal e uma das pessoas mais que o governo Witzel se alegra muito. Eu quero fazer esse registro por ter sido um dos secretários mais capazes para conduzir essa pauta de turismo. Tenho muito orgulho de tê-lo conosco, secretário Otávio Leite. Peço desculpas, presidente, porque na minha agenda houve um erro da minha assessoria e não constava na minha agenda a reunião das 10 da manhã, apenas a reunião da 1 da tarde. Eu peço desculpas pelo meu equívoco e pelo meu atraso.
Mas eu já tinha conversado com o secretário Otávio Leite a respeito do que a proposta da Secretaria de Turismo faria para a Comissão de Orçamento. Me antecipei com ele num breve diálogo, e no sentido de que a sua exposição hoje fica muito clara, de que há um interesse do governo em potencializar e abrir o Rio de Janeiro para receber recursos. Disse bem o deputado Otávio Leite. Os estrangeiros internacionais e nacionais são efetivamente para o nosso Estado aqueles que trazem recursos que não estão previstos no orçamento, não fazem parte de nenhuma fonte efetiva. Não é recurso de fonte, é um recurso que nem estimativo nós podemos ter um cálculo baseado em anos, talvez, mas nunca podemos ser precisos no que pode receber um Estado como o Rio de Janeiro do turismo. Portanto, pegando um pouco, tomo a fala do deputado Luiz Paulo, no sentido de que eu já faria a mesma. Quando o governador Wilson Witzel se refere ao turismo como novo petróleo, eu quero ir além, porque ela é indiscutivelmente uma fonte sem limites. O turismo é uma fonte sem limites, porque nós não sabemos calcular. Então, quando se empenha ao turismo um investimento adequado, aliado à segurança, à cultura e às demais áreas, você, mesmo sem estimar, pode trazer para o Rio de Janeiro, que de fato é um berço histórico do turismo, e que, na nossa opinião, e dado a dados que o secretário está levantando, explorado muito apequenadamente perto do que poderia ser aproveitado. O Rio de Janeiro tem uma potencialidade turística muito maior daquilo que ela realmente hoje, apesar de ser grande, realiza. Nós podemos ir muito além. O secretário Otávio Leite falou aqui do turismo religioso. Eu citaria dezenas, porque militei muitos anos nessa área, não no turismo, mas especificamente na questão religiosa, para dizer, por exemplo, vou citar um município apenas e me privo em falar de outro. Natividade, município do Noroeste Fluminense. Tem o maior santuário mariano do estado do Rio de Janeiro, talvez um dos maiores do Brasil. O turismo religioso naquela região é de uma potencialidade. Não é à toa que o nome é Natividade. Né? E pouca gente sabe disso. E, de fato, eu digo, o turismo religioso devocional, seja ele católico ou do candomblé, daqueles que acreditam, é de uma potencialidade econômica absurda. E eu citaria exemplo, eu não estou falando de fé, estou falando de economia. Aparecida do Norte vive disso. Cachoeira Paulista vive disso. E eu vou citar um exemplo. Há uma comunidade, deputado Rodrigo, chamada Canção Nova, em Cachoeira Paulista. O orçamento da Canção Nova anual, mensal, é maior do que o anual da cidade. Uma comunidade arrecada, tem o seu orçamento mensal maior do que o anual da cidade inteira. E a comunidade fica dentro de Cachoeira Paulista. Por quê? Turismo religioso. Imagina o impacto que é turístico para aquela cidade, para os seus hotéis. Muitas casas se tornaram residências, se tornaram albergues, enfim, eu citaria muitos. O deputado Otávio Leite apresentará à liderança as propostas de emenda e, como membro da Comissão de Orçamento, peço a Vossa Excelência que encaminhe, que nós possamos fazer o debate na forma e no mérito, até porque o regimento também nos prevê que assim façamos. Mas eu vou defender justamente pelo fato de acreditar veementemente de que o turismo não pode ser colocado para o quinto ou sexto escalão. Não é verdade. Ele precisa ser colocado na esfera de investimentos, porque, repito, não se estima a potencialidade do turismo, por mais que se faça cálculos. Ninguém pode dizer, se não baseado em iniciativas, de quanto poderão ser os recursos oriundos do externo e do nacional que podem vir do turismo. Então, essa é a minha fala. Agradeço Vossa Excelência e parabenizo o secretário Otávio Leite pelo belíssimo trabalho. Sem dúvida. Deputado Márcio Pacheco, não há dúvida que mensurar o que é caro
ou barato, ou muito ou pouco, é absolutamente subjetivo. Mas, usando o orçamento do Estado e o Estado pelo qual nos encontramos, ele passa a ser de caráter objetivo, sim, e me parece muito crível, muito lógico e blindado das discussões que a elevação dos investimentos no turismo ao caráter de investimento me parece muito lógico e uma grande saída para o Estado. Então, serão muito bem-vindas. E, mais uma vez, a explanação do secretário, nesse sentido, é a forma definitiva, eu diria, pela qual temos que enfrentar a temática do turismo. Eu confesso que em algumas discussões com o próprio governador, algumas conversas com o próprio governador, o Rio de Janeiro tem algumas matrizes econômicas que precisa redescobrir. E aí eu cito algumas, claro, estamos falando de turismo. Turismo é, sim, o novo petróleo, mas cito outras. Apesar de termos um espaço territorial muito diminuto, mas o Rio de Janeiro tem uma produção agrícola bastante importante. E aí cito sempre esse exemplo, na região de São José do Vale do Rio Preto. Nós somos a segunda maior produção de avicultura do Brasil, no entanto, limitados pela questão da segurança, que também é uma barreira, um óbice tão comum à indústria do turismo, e temos um óbice ali do escoamento da produção, uma região serrana, e quando consegue superar os entraves daquelas vias vicinais, as RJs, que estão muito mal cuidadas, e chega nas vias principais ali, principalmente no Triângulo das Bermudas, naquele entroncamento da linha vermelha com a Avenida Brasil, com Washington Luiz, inexoravelmente terá um assalto, terá alguma ocorrência, algum sinistro. Muitas vezes essas cargas que nem aceitam mais serem seguradas pelas seguradoras. E os marginais chegam ao desplante e ao abuso tamanho de roubar frango vivo. Vejam só, roubar frango vivo. E, além desses óbices da segurança pública, os relatos dos produtores também, que são verdadeiros heróis, face à burocracia, aos impostos caríssimos que o Rio de Janeiro impõe a esses produtores, fica absolutamente fora de competição, porque a produção no estado vizinho é de ciclo completo, haja vista que eles produzem milho, que é um insumo fundamental para a produção da avicultura, e o Rio de Janeiro tem que importar, porque não produz. E nessa importação é tributado o milho quando é importado. E aí você vai tributando em cadeia, o que torna o preço do produto absolutamente fora de qualquer competição no cenário nacional. Então, uma coisa que eu sinto falta, o deputado Luiz Paulo, já por vezes aqui nessa comissão, eu escutei o deputado falar e comentar sobre a necessidade que o Estado do Rio de Janeiro tem, deputado Márcio Pacheco, de encomendar algum estudo que possa nos revelar os percentuais. Na verdade, concordo com a assertiva de que o turismo é uma fonte sem limite, mas a gente precisa mensurar efetivamente o quanto essas outras matrizes econômicas podem efetivamente fazer frente à indústria do petróleo. E, mais uma vez, longe de mim querer satanizar o petróleo, o Rio de Janeiro, graças a Deus, é um estado que ele tem as riquezas naturais à sua disposição, mas para que nós possamos enriquecer o discurso na busca de diferentes matrizes econômicas e soluções, a gente precisa saber exatamente o tamanho dessas matrizes e o grau de investimento para a efetiva substituição. Agora, o que é certo, eu acho que não há dúvida nenhuma dos membros dessa comissão e não haverá desse parlamento, no sentido de que efetivamente o turismo precisa ser elevado, subir de patente. Ele precisa ser elevado a um patamar mais robusto e, sem dúvida nenhuma, ser considerado os gastos, porque, por incrível que pareça, a grosso modo falando, o turismo ele tem o condão ali de ser uma pasta que pouquíssimo gasta ou quase nada e pode trazer muito no maior problema das finanças desse Estado, que não é o gasto, que é justamente a arrecadação. Então, será, sem dúvida nenhuma, uma grande saída para a nossa crise. Aproveito a oportunidade, mais uma vez, para reforçar o agradecimento a Vossa Excelência e também a toda a sua equipe, todos os técnicos da Setur, pela presença e pela disponibilidade. Obrigado pela presença. E também aos membros do Conselho de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. E aí, para que possamos dar continuidade aqui à audiência, passar a palavra à Setur
caso queira fazer alguma explanação mais técnica ou mais específica, complementando a fala do secretário, e na sequência ao coronel e ao policial, ao inspetor de polícia que está aqui conosco, para que a gente possa fazer essa interação da seara da segurança pública, que tanto influencia nessa magnífica matriz econômica que é o turismo no Rio de Janeiro. Por favor, senhor secretário. Muito obrigado, deputado. É uma satisfação poder compartilhar dos senhores desse encontro, e vou um pouquinho além, me permita. É também o prazer de matar um pouco a saudade da casa, né? Estou percebendo isso, pelo seu semblante de alegria. Satisfação minha. Mas ouvi atentamente as ponderações do eminente deputado Luiz Paulo, do eminente deputado Márcio e as vossas também. Quero agradecer em nome da equipe que aqui está, a subsecretária, a professora Adriana Almeida Carvalho, a da sub, que é a doutora Mariana, o diretor da Turigil, doutor Arnoldo, o assessor especial Sérgio Ricardo, enfim, veio a equipe toda. Há outras pastas para usar a palavra, e eu quero prosseguir absolutamente à disposição, quaisquer que sejam as necessidades de esclarecimentos ou debate que se promova, e a essência dessa comissão é o que podemos traduzir na alma da perspectiva financeira vindoura do Estado, né? Aqui tem o condão de encontrar os caminhos, né? Que deve ser priorizado, que não deve ser priorizado, portanto é uma relevância master, né? Eu quero agradecer imensamente e me colocar à disposição, pedir licença se for possível, mas de qualquer maneira uma alegria toda especial. Estamos de portas abertas e ávidos aí pelas emendas. Fechado. Obrigado. Trataremos com todo carinho. Muito obrigado. Gostaria de passar a palavra ao coronel Bastos. Coronel, mais uma vez cumprimentando Vossa Excelência, obrigado pela disponibilidade, pelo carinho. Sérgio, um abraço. Com a palavra ao coronel Bastos. Bom dia, deputado Rodrigo Amorim, deputado Márcio Pacheco, deputado Otávio Leite. O nome de guerra é Bastos, né? Bastos, isso. Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo e a todos os presentes na casa. Nós manteremos a LDO do ano passado, o secretário de Defesa Civil nos encaminhou aqui, né? Ontem nós fizemos uma reunião do nosso Conselho de Administração, a qual nós já fizemos as diretrizes orçamentárias do Corpo de Bombeiros, do planejamento do ano 2019 e 2020. Nós vamos trabalhar com planejamento bienal, de maneira que o Corpo de Bombeiros nunca fez efetivamente um planejamento conforme essa equipe que está trabalhando agora o fez, que é tudo dentro de um planejamento estratégico para que nós possamos contribuir também com o regime de recuperação fiscal, né? E nós possamos realmente trabalhar dando apoio, fazendo parte da nossa, do nosso governo e efetivamente vamos tentarmos dar nossas soluções caseiras, né, para que não haja nenhum tipo de oneração e o Estado possa se recuperar. Nós temos a nossa receita, que é a taxa de incêndio, né? Nós mudamos a data de arrecadação esse ano para que não competisse diretamente com outras receitas, né? Outros tributos que a população já é imputada já no começo do ano. E em cima disso nós já fizemos nosso planejamento para esse ano, né, e consequentemente para o ano que vem. Nós fizemos um estudo de tudo o que a instituição precisa em todos os quartéis de bombeiros do Rio de Janeiro todo. E nós fizemos os levantamentos para que possamos realmente fazermos um trabalho de base sem grande impacto para o governo. O nosso maior problema, né, que é um problema já crescente na instituição, que é a aquisição de novos militares, mas nós estamos impactados aí pela redução, né? E então nós estamos fazendo a nossa capacitação interna, nossos treinamentos internos, que temos profissionais habilitados para isso, mas nós precisamos realmente de aumentar nosso efetivo em vários quadros.
estamos só rogando a Deus aí a melhora do nosso Estado nesse novo planejamento orçamentário e realmente nós podermos aí abrirmos o nosso concurso interno, né, para ser servidor apenas por concurso, e a gente possa aí realmente termos novos militares para podermos somarmos a essa ideia toda, né, que o crescimento de investimento, né, quanto ao novo petróleo do Rio de Janeiro, né, que pegando o gancho do deputado Otávio Leite e do governador que lançou esse tema, né, nós possamos realmente somarmos com a segurança pública e fazermos o Rio de Janeiro mais forte. Obrigado. Obrigado, coronel. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, cumprimentando o coronel, sou o coronel comandante? Não, eu sou o superintendente administrativo. Coronel superintendente administrativo do Corpo Bombeiro. Eu tenho algumas questões em relação à LDO e à LOA. Se bem que eu preze os atos e admire de heroísmo do Corpo de Bombeiros no que diz respeito às suas operações de salvamento e defesa civil, absolutamente extraordinários, como acabamos de presenciar no acidente dos edifícios da Musema. Eu tenho algumas questões que precisam ser clarificadas no Corpo Bombeiro. Primeiro, diz respeito, e objeto dessa discussão, à taxa de incêndio. Há 3 anos atrás, antes do regime de recuperação fiscal, o deputado Márcio Pacheco há de lembrar, a gente aprovou aqui nessa casa um projeto de lei que teve o rótulo de Concilia, que era para cobrar dívidas pretéritas de IPVA e de taxa de incêndio. O Corpo Bombeiros conseguiu um feito inacreditável. Conseguiu não cobrar absolutamente nada. Sistema informatizado do Corpo Bombeiro não conversa com o sistema da Fazenda. E se nós trabalharmos no sistema de caixa único, respeitadas as dotações de cada das instituições, inclusive as suas taxas, mediante quanto à prestação de serviço, que é a função de uma taxa, eu faço a primeira pergunta. Se o sistema do Corpo Bombeiro já fala, nesses 4 meses, que até o último 31 de dezembro não falava, com o sistema da Fazenda. Porque quem deveria fazer esse programa de recuperação seria a Fazenda, mas não pôde fazê-lo porque não tinha acesso exatamente aos processamentos do Corpo Bombeiro. E não há nenhum órgão nesse Estado, nenhum, dentro do Poder Executivo, que seja independente, totalmente independente, nos seus processos de arrecadação. Então, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, senhor presidente, que, se o coronel não conseguir responder agora, mas que o Corpo Bombeiro nos respondesse por escrito a Vossa Excelência se os sistemas informatizados de cobrança da taxa de incêndio já está conversa diretamente com a Fazenda e, evidentemente, com o sistema bancário que tem que conversar, porque senão você não arrecadava nada.
Essa é a primeira pergunta. Segunda, qual é a previsão em 19, em 20, virá na lei orçamentária? Qual é a previsão real de arrecadação de taxa de incêndio para 2019? Porque teve a previsão lá do orçamento que foi feito em 18. A real, já que transcorreu 4 meses, a real, sujeito às variações dos próximos 8 meses. E qual é o montante de inadimplência da taxa de incêndio? Porque se a gente está trabalhando muito em cima da dívida ativa, e a Procuradoria tem essa informação, e a Fazenda tem, sobre a taxa de incêndio, nós não temos. Então, essa é a primeira questão. A segunda, Vossa Excelência é também patrono dessa tese, que é a tese do concurso público e da ocupação das vagas existentes, que o coronel comandante pudesse nos informar qual é o efetivo hoje do Corpo de Bombeiros, definido por graduação. O que eu chamo graduação? Já que eu não sou um militar. Soldado, cabo, sargento, tenente, coronel, etc. O efetivo por graduação. E qual é o número de vagas, na data que ele fechar o trabalho, em cada uma dessas categorias. Claro que o número de vagas é quando você fecha o trabalho, porque no dia seguinte já alterou, porque aposentou mais um, reformou, etc, etc. Porque isso também é importante para que a gente possa continuar a trabalhar essa questão dos concursos públicos. E a terceira questão, que não é de caráter orçamentário, mas que é de caráter comportamental, e já foi objeto de uma CPI nessa casa, presidida pela deputada Marta Rocha, do PDT. Foi o ano passado, não foi, Márcia? Ano passado. É o seguinte, se de um lado o Corpo de Bombeiro nos orgulha muito, né, pelas suas ações de salvamento, de outro lado, também nos entristece em duas outras pontas. Semana passada, teve um miliciano preso da corporação no município de Duque de Caxias. Saber também como está organizada hoje a corregedoria do Corpo Bombeiro. Isto não é uma prerrogativa do Corpo Bombeiro. Tem miliciano na Polícia Militar, na Civil, etc. Mas o Corpo Bombeiro também. Como está organizado. E, estando organizado, que tipo de análise se faz entre o soldo dos parlamentares e a vida que eles usufruem? Porque se o COAF existe, também é para isso. A Corregedoria pode pedir, né, ao Ministério Público, quando quiser investigar mais a fundo, a compatibilidade das movimentações bancárias, do imposto de renda e da vida real. E a última questão, ainda na área comportamental, que tem a ver com a Corregedoria e os coronéis, é que a questão das vistorias em relação aos prédios para passar ou ter os imóveis liberados em relação
a prevenção aos incêndios é uma área muito mal vista do Corpo Bombeiro, onde os escritórios, muitas vezes ligados a oficiais da corporação, são os únicos que conseguem fazer essa liberação. Então, está fugindo um pouco o tema, mas já aproveitando, né? Mas é uma questão também importante, porque é o mesmo que eu falava aqui no dia de ontem. É um governo novo. Se é um governo novo, tem que buscar práticas novas, principalmente depois dessa avalanche dessa última década, que culminou com todas as operações Lava Jato. Hoje, não tem a ver com o Corpo Bombeiro, coronel, mas quem abriu o celular, teve uma grande operação afastando o prefeito de Belfor Roxo e também uma dúzia de funcionários, etc, etc. Só para mostrar que esse tipo de controle vai continuar existindo. E quando começa um governo, se a gente não corta alguns males pela raiz, no tempo eles voltam a se propagar. Então, minha intervenção, senhor presidente, era nesse sentido. Eu reconheço que eu me afastei em algum momento da pauta, mas aproveitando aqui a presença do nosso coronel. Deputado Luiz Paulo, aproveitando o ensejo e a seara da segurança a qual estamos mergulhados, tem uma máxima nas forças de segurança que policial é policial em qualquer tempo, até em folga ou com a família. E eu me permitiria o paralelo para dizer que deputado é deputado em qualquer tempo também. Então, obviamente, que não é pelo fato de não estarmos em plenário ou na comissão apropriada que deixaremos de ser deputados e exercer o mistério de fiscalização. Agora, eu tenho tido cautela e já tive as orelhas puxadas algumas vezes nessa legislatura, por óbvio, por conta de invadir a prerrogativa de outra comissão. Então, me filio às suas palavras, de fato é uma preocupação, inclusive nesse final de semana conversava rapidamente com o governador a respeito de uma força-tarefa que ele vem desenvolvendo e os resultados dos últimos dias têm mostrado nesse sentido, de milicianos presos. Fico muito à vontade de falar isso aqui, não que tenha algum deputado que acoberte ou tenha algum tipo de relação espúria com esse tipo de gente, mas na presença do deputado Márcio Pacheco e do deputado Luiz Paulo, que são veementes atores contra essa malsinada prática que traz tantas mazelas para o Rio de Janeiro. Eu acabei herdando do meu líder político, hoje senador Flávio Bolsonaro, um trabalho muito vigoroso na seara da segurança pública, nas forças policiais, e aí, obviamente, incluo o Corpo de Bombeiros Militar. E, por outro lado, também tenho muita cautela quando definimos, e sei que Vossa Excelência foi muito cuidadoso com as palavras, mas quando nós atrelamos essas práticas delituosas às corporações, porque eu insisto em repetir que essas corporações são aquelas que mais cortam na própria carne e estão sempre expostas. Eu sei que a Corregedoria do Corpo de Bombeiros tem um trabalho muito forte no sentido de extirpar do seu meio os maus elementos, que são comuns em todas as profissões, infelizmente. Até então, nessa casa. Até nessa casa, sem dúvida. Há deputado mau caráter, há jornalista mau caráter, há bombeiro mau caráter, mas compreendo que seja a absoluta minoria daquela corporação que tanto nos honra. Eu vou conduzir, encaminhar esses questionamentos, deputado, essas ponderações do deputado Luiz Paulo, para a Comissão de Defesa Civil, que trata específico da temática do Corpo de Bombeiros, obviamente registrando a importância do tema, e também a Comissão de Segurança Pública. E fazer um adendo aos comentários do deputado no sentido da taxa de incêndio. De fato, essa falta de comunicação
ela atrapalha muito, é prejudicial ao orçamento do Estado. E essa é pertinente, à nossa comissão. Então, se Vossa Excelência não souber responder, não tiver informação técnica, mas que possa encaminhar, também no tocante a esse aumento, que é uma real necessidade do aumento, do incremento da tropa, mas seguindo a linha do deputado Luiz Paulo, eu, de braços dados com ele, nós passamos a trabalhar muito aqui, semanas atrás, a temática dos concursos públicos. Inclusive no sentido de suspender a vigência dos concursos. Na Polícia Civil conseguimos chamar os papiloscopistas num esforço concentrado dessa casa, com recurso dessa casa e, obviamente, com o governador e o secretário de Polícia Civil diligenciando nesse sentido. Mas há concurso em aberto do Corpo de Bombeiros, normalmente no que se refere aos guarda-vidas. Então, se Vossa Excelência puder falar sobre isso, ou nos encaminhar algum posicionamento a respeito. E também sobre uma demanda que vem chegando a essa casa, deve ter chegado aos bolões, ao deputado Luiz Paulo, no sentido das promoções que estão estagnadas, principalmente no que se refere à carreira de saúde. Então, é de fundamental importância para que a gente possa até diligenciar e enveredar esforço aqui nessa comissão para que isso efetivamente transcorra como deve ser. Deputado Márcio Pacheco. Eu apenas ia consolidar essa pergunta. A questão da área de saúde da corporação. Há uma demanda, na minha opinião, não sei se reprimida ou se há uma necessidade de se ampliar. Há a possibilidade de concurso na área da saúde para a corporação? Só para terminar a fala, último adendo, uma pergunta crucial, deputado Luiz Paulo, a questão da... Conversei já com o coronel Robadeio, com o secretário, sobre isso, sobre a taxa de inadimplência da taxa. Eu sei que o Funesbom é a vida do Corpo de Bombeiros. E já que falávamos aqui sobre turismo, de uma promoção do governo do Estado, por que não, e aí a gente pode trabalhar nesse sentido, uma promoção também, uma propaganda, no sentido da população se sensibilizar com o tema, já que de fato, o heroísmo e as ações de bravura do Corpo de Bombeiros sensibilizam a população fluminense, e eu tenho certeza que o Corpo de Bombeiros é uma das instituições mais respeitadas no imaginário coletivo da população. Então, de repente, uma promoção no sentido das pessoas contribuírem, já que o valor não é tão aviltante como demais tributos e contribuições que a gente é obrigado a pagar, e de forma a otimizar os recursos do Corpo de Bombeiros. E completaria com a última pergunta. Nós temos vivido, e aqui não estou fazendo juízo de valor eleitoral ou político, mas eu acho que também é um tema que é de concordância de todos aqui presentes, sobretudo os deputados, que nós temos vivido a pior prefeitura, sob o ponto de vista de gestão, da história do Rio de Janeiro. Obviamente que o Rio de Janeiro é uma cidade suscetível às calamidades, haja vista a geografia, a natureza geográfica do Rio de Janeiro e o clima, mas eu percebi, obviamente, justamente por ocasião, e aqui transmito os parabéns à corporação, estive lá presente na ocorrência da Muzema, o Corpo de Bombeiros trabalhou por 10 dias ininterruptos. Foram 2 chuvas, o desmoronamento, e isso mostrou, de fato, como bem disse o deputado Luiz Paulo, a bravura da força. Agora, há alguma necessidade estrutural, ou, de fato, o problema fica mais concentrado no tocante à tropa, ou há alguma dificuldade ou necessidade de equipamento justamente para enfrentar essas mazelas e uma eventual inoperância da Prefeitura do Rio de Janeiro? É só. A palavra, Coronel Bastos. Muito obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Luiz Paulo, eu vou me ater apenas à parte orçamentária, como uma resposta efetiva para o senhor. Essas questões quanto à corregedoria, prevenção de incêndio, eu até deixo que sejam respondidas na comissão correta, para nós não fugirmos do assunto. Quanto a questionamento do Funesbom, nós estamos numa nova gestão da instituição, e conforme falei aqui nas minhas palavras iniciais, nós fizemos o planejamento já para esse ano, nessa reunião do Conselho de Administração que foi feita ontem. Esse item foi levantado porque nós estávamos com representantes da Fazenda lá, nessa reunião que nós tivemos com o secretário de Defesa Civil presente, e é uma correção que já está sendo adequada pelo novo diretor executivo do Funesbom, o coronel Alex Borges. Ele já está
focando nisso aí. Até mesmo eu estava abrindo aqui essa apresentação que nós fizemos ontem para eu pegar alguns dados de números para poder passar para os senhores aqui. Quanto à questão de inadimplentes, nós fechamos ano passado com 1,8 milhões de contribuintes que não pagaram a taxa de incêndio, pelo menos nesses últimos 5 anos de avaliação. A previsão de orçamento desse ano, a previsão, né, até o final do ano, são de 232 milhões de reais na arrecadação. Né? Em 5 anos, quantos bilhões? 1,8 milhões. 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 Não entendi mal. 1,8 milhões de inadimplentes. Em 5 anos. 5 anos. Né? E isso nos municípios, que não são todos os municípios do Rio de Janeiro que contribuem com taxa de incêndio. Né? Tem municípios que têm unidade de bombeiros, mas não fazem a arrecadação da taxa de incêndio. E a nossa previsão para esse ano é de 232 milhões. Até ontem, 232 milhões. Coronel, já que o senhor, me permitindo a parte, já que o senhor falou sobre municípios, a pergunta bastante pertinente, deputado Luiz Paulo, no tocante a essa comunicação com a Secretaria de Fazenda, é importante essa comunicação também com o cadastro dos municípios. Sim. Acredito que o Corpo de Bombeiros não deve ter o cadastro, sobretudo aquele que é de aerofotogrametria e Sim, não deve ter isso atualizado. Nós estamos já... Então a pergunta é nesse sentido, algum tipo de interação com os municípios? Nós já estamos... Até de repasse de recursos para que sejam aplicados nesses municípios, o que sem dúvida nenhuma estimularia que os executivos municipais trabalhassem nesse sentido. O nosso maior crescimento esse ano, por incrível que o pareça, foi Cabo Frio. O aumento da arrecadação lá melhorou bastante, né? Essa interface dos comandos de área com os grupamentos e destacamentos para que motivem os municípios, né? Até mesmo porque nós possamos aí atuar efetivamente nessas localidades e, quiçá, no futuro, crescermos também, colocando uma unidade de bombeiro nesses municípios que não tem. Até ontem, a nossa arrecadação estava na faixa de 181 milhões de reais, até ontem, que foi que o diretor executivo do Funesbom nos passou. Né? Então, nós pretendemos realmente, o senhor perguntou sobre reequipamento do Corpo de Bombeiros. Então, essa nossa reunião é exatamente para nós fecharmos. Nós temos um sistema integrado que nós chamamos de SISCOM, né? Esse sistema, todas as unidades de bombeiro, eles lançam nesse sistema o que precisa, o que a unidade está precisando comprar. Uma mangueira, uma corda, um par de luvas, e isso tudo é compilado e nós fazemos um raio-x da instituição do que nós estamos precisando, né? que foi feito ontem, e nós levamos isso para o secretário e com o pessoal da Fazenda, nesse conselho que eles sempre estão presentes também, o diretor executivo do Funesbom, que é o que faz a gestão financeira da taxa de incêndio, e ali nós mostramos como e quanto que vai ser gasto em cada item dentro dos equipamentos que nós precisamos para adquirir durante esse ano, né? Mas existem compras que nós começamos esse ano e só vamos conseguir executar para o próximo ano e assim conseguinte. Perfeito. Coronel, aproveitando agora, enquanto Vossa Excelência falava, eu me recordava que também chegou aqui ao Parlamento, especificamente no município de Mesquita, na Baixada Fluminense, não há na verdade, a organização estrutural do Corpo de Bombeiros não é de companhia destacada, né? Me parece é um destacamento. É um destacamento. Mas não chama de companhia, né? Não, só um destacamento. É um destacamento, isso. Me parece que já havia um destacamento pronto com as obras de adequação do espaço físico custeadas pelo Corpo de Bombeiros e que não foi inaugurado. Chegou a nós a informação de que esse espaço estaria sendo utilizado, uso capida, pela Prefeitura, me permitindo a metáfora, pela Prefeitura de Mesquita. Então, em paralelo a isso, eu tive algumas vezes conversando com as unidades ali na Baixada Fluminense e uma população de mais de 200 milhões de habitantes é fundamental, acredito, que para
melhorar e otimizar o aparato logístico do Corpo de Bombeiros e melhorar o atendimento, o incremento de atendimento, que a gente possa enveredar os esforços aí para que essa unidade seja efetivamente tirada do planejamento do papel. Então, talvez Vossa Excelência não tenha a informação precisa nesse sentido, mas eu peço que leve em consideração que a gente vai também consignar em ata, para que depois a gente possa tratar disso mais especificamente, até, se possível, nesse rol de informações aí que nós vamos trocar em breve, que considere também esse destacamento no município de Mesquita. Sim. Eu vou passar para o secretário essa consideração que foi feita aqui durante Haja vista que já houve investimento da força, tá? O prédio está todo montado. Nós tivemos um 2016 um pouco salgado para todo o estado do Rio de Janeiro, né? Então nós estamos realmente reequipando só para o senhor ter uma ideia, senhor deputado, uma ambulância, ela roda por dia algo na faixa de 300 quilômetros. Muita coisa. Né? Então, há um desgaste do equipamento e desgaste do efetivo. Então, quando nós vamos adquirir qualquer tipo de equipamento, que é esse estudo que nós fizemos aí durante esses 4 meses, que é um trabalho que nós estamos fazendo conjunto entre a Diretoria de Apoio Logístico, a Administração e Finanças, o próprio Funesbon, para quê? Por incrível que o pareça, comprar no serviço público e comprar corretamente, sem que haja nenhum problema, é difícil, né? Então, nós temos que nos respaldar em estudo técnico preliminar, em histórico, montar um histórico. Por que essa viatura, por exemplo, está sendo comprada? Né? Por que nós estamos comprando ambulância? Bom, nós temos que mostrar para os nossos, para quem nos fiscaliza, né? Para o Tribunal de Contas. Ela andou tanto tempo aqui, isso, aquilo. Assim também como a validade do ser humano, né? O que nós precisamos de novos seres humanos, né, recursos humanos para o trabalho, que há um desgaste também. Desculpe estar fugindo mais uma vez. Mas... Parabenizar também fugindo, eu tive lá no quartel central lá e pude acompanhar o funcionamento daquele sistema integrado de informação em tempo real, muito bacana, parabéns. Coronel, muito obrigado pela presença. Obrigado. Quero passar a palavra para o José André Mendes, Polícia Civil. Fique à vontade para as suas palavras. Bom dia. Primeiramente, cumprimentando aí o deputado Rodrigo Amorim, o deputado Luiz Paulo, o deputado Márcio Pacheco, o nosso coronel aqui do Corpo de Bombeiros. E estamos vindo aqui representando a Secretaria de Polícia Civil. Eu sou do Orçamento, né? E hoje sabemos do esforço que o Estado está fazendo, está passando, né? Para que a gente reestruture a Polícia Civil como um todo, que possa apresentar respostas à população mais rápidas. Agora, o laboratório de lavagem de dinheiro, né, que foi implementado, está sendo implementado ainda na nossa secretaria, a importância dele, um plano de governo do governador, junto com o nosso secretário. E, primeiramente, falar aqui do secretário Otávio Leite, as palavras dele, junto com o deputado Márcio Pacheco, falando do turismo, e que a Polícia Civil também faz parte, está presente, né, em todo esse projeto, para que a gente possa dar uma resposta rápida, não só à população do Rio de Janeiro, que é o nosso, né, principal papel, mas também a todos os turistas que vêm e virão frequentar aqui em maior escala no nosso estado. Então, a nossa presença com resposta, né, dos crimes, de elucidação de crimes, de atendimento a todos esses que vêm e que vão, né, estar presentes aqui em maior, se Deus quiser, maior escala aqui no Rio. Nós queremos estar dando o melhor da polícia. Mas, para isso, a gente precisa, assim, realmente, o investimento em polícia no civil se faz muito necessário. Eu estava falando aqui do quadro, aqui, o coronel bem falou aqui do quadro do Corpo de Bombeiros, né? O nosso quadro também, da Polícia Civil também, é diminuto, né? Então, o deputado Rodrigo Amorim falou que vai ter essa semana, vai ter conversas sobre reestruturação dos quadros. Isso é muito importante. Hoje nós estamos passando muita dificuldade por isso. Bom,
Em relação à LDO, em relação a tudo que está sendo feito na Secretaria, nós saímos de agora, né, 4 meses da CESEG. Nós fazíamos parte da CESEG e hoje somos uma secretaria. E com isso, né, demandas que nós não tínhamos. Estrutura, subsecretarias sendo criadas dentro da secretaria e que estão trazendo novos questionamentos internos, nova estrutura. E, com isso, estamos indo para reuniões com a Casa Civil também, para elaboração do planejamento, inicialmente, e do PPA, para que a gente possa trabalhar em termos de orçamento. Hoje, só para a gente ter uma ideia, assim, o quadro do que a Polícia Civil passa, né, nós temos aí na ordem de 25 milhões de custeio da fonte do Tesouro para toda a polícia. O FISED, só o FISED, nós temos 68 milhões. Então, assim, é um apelo aqui que a Polícia Civil faz, né, que é sobre essa lei, para a gente poder estar gerindo, podendo estar utilizando essa quantidade de verba para nosso reaparelhamento, para a gente poder estar reformando alguma delegacia, entrando nisso com mais força. E o DETRAN, né? Nós temos também o DETRAN, que está com 50 milhões. Mas já é uma verba mais direcionada para questões envolvendo o trânsito. Então, é isso que a gente traz de informação da Secretaria, que nós estamos fazendo esse trabalho. O DEGAF trabalhando incessantemente ali para poder trazer, promovendo planejamento da forma que tem que ser feito. Então, é isso que tenho a dizer. Se tiver algum questionamento, deputado, por favor. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu tenho a questão aqui que não me lembro de ter visto aqui na LDO, mas que eu acho de suma importância e que eu apoiaria aqui na Comissão de Orçamento, e tenho certeza que Vossa Excelência estaria do meu lado, que é o laboratório, não da lavagem de dinheiro, laboratório para combater a lavagem de dinheiro. A gente não vai fazer um laboratório para lavar dinheiro, vai fazer um laboratório para combater a lavagem de dinheiro. Porque quando eu falei aqui ao coronel e à corregedoria, eu falei exatamente em seguir o dinheiro. Eu falei em COAF, em imposto de renda e a vida real do cidadão. A sociedade fluminense tem 2 grandes inimigos, que são faces da mesma moeda, que é o narcotráfico e as milícias. E as milícias ainda têm um grau, se é que pode se comparar, mais grave que o narcotráfico. Porque uma parte dela, da milícia, está dentro do Estado, nas corporações policiais e até mesmo fora das corporações policiais. E no narcotráfico, não adianta todos os dias combater os soldadinhos do narco. Tem que combater os grandes financiadores do tráfico de armas, como também os financiadores do tráfico de drogas. Vide recente prisão de alguns milicianos com 117, não foi? Fuzis. 117 fuzis. Não é pouca coisa.
Então, para mim, a prioridade das prioridades na Polícia Civil é a montagem desse laboratório para combater a lavagem de dinheiro. Acho que qualquer dinheiro aí colocado dará um retorno para a sociedade imenso. Então, eu, particularmente, evidentemente, dentro da LDO, vou verificar essa questão, e também na LOA, não sei que previsão virá, mas eu acho que é a questão fundamental do orçamento. Fundamental do orçamento. E aí aproveito a perguntar se esse laboratório embrionário, senhor representante da Polícia Civil, já começou a ser estruturado. Já, senhor. Se começou, senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência, o presidente, organizasse uma visita antes de tramitar a lei do orçamento, que será em setembro, para que a gente possa dar o destaque devido a isso. Eu tenho muita esperança nessa questão. E essa questão se alinha, inclusive, com a perspectiva do ministro da Justiça, do ex-juiz Moro, né? Que já como juiz dizia que o caminho para combater o crime era seguir o dinheiro. E agora, com o ministro, continua com essa ótica, e agora se instala uma grande briga, senhor presidente, no Congresso Nacional, se instala uma grande briga no Congresso Nacional, exatamente para ver se da medida provisória vai te retirar o COAF do Ministério da Justiça. A pressão está grande. Os jornais de hoje indicam que o presidente da República, tende a recuar, isto é, tende a ceder. Eu não vejo isso de uma forma positiva, não. Eu vejo de uma forma negativa. Eu acho que devia estar mesmo na área da justiça como um instrumento importante de auxílio da luta contra o crime organizado. Mas não sou deputado federal e não voto. Quem comanda muitos deputados federais em Brasília é o deputado Rodrigo Amorim. Talvez ele consiga influenciar nessa votação, mas eu estou externando a minha opinião. Dependesse de mim, ficaria no Ministério da Justiça. Mas mesmo que saia da Justiça e volte, né, para o Ministério da Economia, o COAF não vai perder a importância estratégica dele, né? E é evidente que esse laboratório vai ter que trabalhar de comum acordo com o COAF, aonde ele esteja, né? Como também com o próprio imposto de renda, né? Porque um relatório da COAF, se não cotejado com imposto de renda, de pouco vale, ele tem valor investigativo, mas não tem valor comprobatório, né? Mas quando o imposto de renda não está coerente com a movimentação financeira, está claro ali, né, movimentações ilícitas. E a verificação, daí a importância das corregedorias, é que quando um militar, pelo menos a civil, não sei, ele faz concurso para a corporação, existe um levantamento da vida dele. Por que se aqueles que estão sob algum processo de desconfiança, não digo nem de investigação, nem de desconfiança, não pode se levantar
não a vida no COAF, não impor dinheiro na vida que as pessoas estão levando. Os veículos que dispõem suas casas, seus bens, mesmo em nome de terceiros, de laranjas, etc. Eu sou um entusiasta desse caminho, porque se esse caminho não der certo, vai se perder o controle total. Então, o senhor conte comigo nesse quesito, que eu darei aí total apoio. Obrigado, deputado Luiz Paulo. E vou providenciar, peço ao líder de governo, também ao inspetor, para que a gente possa tão logo fazer de fato essa visita a esse Perfeito. novo departamento da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, mais uma vez cumprimentando o valente, destemido e competente secretário Marcos Vinícius. Deputado Márcio Pacheco, obrigado pelas suas palavras, mais uma vez dizendo, conte conosco, ratifico as palavras do deputado Luiz Paulo, no sentido de que o maior problema desse Estado hoje, sem dúvida nenhuma, e a história recente mostra isso, é um aprofundamento nos canais de investigação justamente da lavagem de dinheiro, seja por má versação do dinheiro público ou pela prática de atividades criminosas, como bem disse o deputado Luiz Paulo, mais especificamente o narcotráfico e as milícias. Então, eu tenho certeza que a partir do momento que a gente consiga endurecer na seara da Polícia Civil, a gente consegue fornecer meios probatórios mais eficientes para toda a persecução criminal e atingir aí a tão esperada sensação de punidade, né? Que é o que a gente tanto espera. Então, parabenizo as suas palavras e conte conosco. Deputado Márcio Pacheco. Eu só queria fazer um comentário a respeito de uma fala do representante da Polícia Civil, já primeiro salientando meu profundo respeito ao secretário Marcos Vinícius, que tem feito um trabalho exemplar, e a corporação com independência, assim como a Defesa Civil, demonstram que a independência fez e está fazendo bem ao Estado, dados os dados que estão apresentando. Então, transmito meu profundo respeito ao secretário. E o senhor falou muito, inclusive sobre a questão da aprovação da lei do FISED, a importância de nós trabalharmos essa questão na casa para que haja melhor movimentação desse recurso. Hoje mesmo vamos debater um dos temas na casa, o deputado Luiz Paulo, o deputado Rodrigo Amorim certamente já tem esse debate, que é o Fundo Estadual de Trabalho. Nós vamos debater isso na casa hoje, que só veio em regime de urgência por uma questão de prazo. Esses são projetos que precisam ser debatidos na casa com muita veemência, precisamos debater, mas hoje vamos debater uma questão hoje importante, que é o Fundo Estadual de Trabalho, que precisa, uma vez instalado, para receber recursos federais, por conta de legislação. Então, o senhor tem razão, acho que o FISED tem que ser debatido, e vamos trazer isso para casa, para que todos possam ampliar o debate. O senhor me dá uma parte? Toda a autoridade, Vossa Excelência. Já para comunicar a Vossa Excelência... Como é que é o nome da divergência que Vossas Excelências nutrem? Programática. Programáticas. Aprendi essa. Em relação ao Fundo do Trabalho, o projeto chegou na casa no final de dezembro de 2018, encaminhado pelo então governador Dornelles. E eu até estranho que tenha demorado tanto aí a pauta. É, de fato, um debate interessante, mas eu já ontem, na reunião aqui da CPI, eu já declarei, quero declarar a Vossa Excelência, que hoje no plenário Vossa Excelência não irá programaticamente brigar comigo, porque eu votarei pela constitucionalidade. Teremos convergência na matéria. Eu acho que é não só constitucional, como uma grande necessidade você ser fundo. Claro, vão ter ali emendas, etc., mas não há dúvida da urgência e da constitucionalidade da matéria. E o FISED, quando criou,
Eu sou sempre muito claro nas minhas posições. Se teve um que votou contrário, fui eu. Muitos votaram contrário. Um que votou contrário fui eu. Primeiro foi uma emenda constitucional, depois uma lei complementar que regulamentou. Porque nasceu de uma medida demagógica do governador Pezão, quando houve a invasão da Rocinha, e que ficou ali toda aquela região de São Conrado, Gávea se estendendo a Botafogo, um pânico generalizado. E como ele não tinha o que dizer, ele veio com essa pérola. Vamos criar um fundo onde vamos pegar 5% do meio ambiente e levar para a segurança pública, como as soluções dos problemas fossem, né, despir um santo para vestir o osso. Mas o FISED já existe, ele é realidade, ele é lei, vai entrar, já entrou no orçamento do ano passado, vai entrar novamente esse ano, e eu acho até, não sei como é que os senhores vão fazer o orçamento, que o melhor recurso do laboratório para combater a lavagem de dinheiro deve vir do FISED. E por quê? Porque se eu pegar a lei orçamentária, a ordem de grandeza possível de arrecadação do royalties de participação especial é 14 bilhões de reais. Claro que o ICMS é muito mais, é uns 38. O ICMS é para bancar o mundo. Só a folha leva esses 38 bilhões, as folhas, né? Enquanto o royalties de participação especial, um pedaço é para bancar a folha de inativos e pensionistas, pedaço maior, praticamente 90% do Rio Previdência, um outro percentual, 5%, sobre os recursos do pós-sal para o meio ambiente, 10% dos recursos do pré-sal para o meio ambiente, e desses 10% e 5%, sai os 5% para o FISED. Então, ele é um dinheiro bom, crescente. E acho também que não tende a decrescer nos próximos anos. Acho que a arrecadação do royalties de participação especial, pelo crescimento da produção do petróleo, do pré-sal, pelo preço do barril, que agora está com a tendência novamente de alta, pelo esse mundo louco que nós vivemos, de guerras sucessivas, terrorismo, etc., etc., eu acho que tende a bater nos próximos 3 anos, né, cerca de 16 bilhões de reais por ano. Então, eu aconselho, né, que esse capítulo aqui do laboratório possa ser alocado no FISED. Viu, deputado Márcio Pacheco? Essa foi uma das divergências programáticas que tivemos. Eu votei a favor do FISED. Mas já que existe, nós não temos divergência. Eu ia, quando perco a votação, perdi, né? Eu ia até sugerir, por amor ao debate, já que há uma convergência, que a gente discuta pelo menos nos fundamentos para essa convergência. Eu, por exemplo, sou um contrário por natureza a qualquer fundo vinculante, que não é o caso. Eu sei que esse fundo, e é o argumento primordial que eu defendo, ele, por mais que seja mais um ponto de burocracia, e por isso que eu sou teoricamente contrário, mas é um elemento indispensável para a recepção de receitas federais. E aí esse é o argumento que eu mais me filio. Agora, se pudermos divergir de argumentos para o mesmo fim, é importante para manter o amor ao debate aí, tradicional. Então, olha, agradecendo a presença de Vossa Excelência novamente, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu declaro encerrada essa sessão, aguardando, porque daqui a alguns instantes a gente inicia aqui a votação do parecer. Muito obrigado, um forte abraço.